Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero continuar nosso estudo sobre Basílio de Cesareia. Na primeira parte, eu comecei considerando a vida e o ministério dele. Nessa parte, eu vou falar um pouco sobre sua doutrina. Espero que esse estudo seja edificante para todos, para a glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante os primeiros 3 séculos da história da Igreja, a doutrina do Espírito Santo não foi motivo de muita controvérsia e, consequentemente, recebeu pouca atenção nos escritos dos pais da Igreja. Antes do Concílio de Nicéia, talvez a contribuição mais importante sobre esse tema fosse a de Orígenes, que falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo como 3 pessoas divinas existentes desde toda a eternidade. No entanto, a sua teologia subordinacionista, bem como sua compreensão da natureza da união trinitária, deixaram o estado da doutrina com muito espaço para melhorias. Assim, durante os dias de Orígenes até os de Atanásio, nenhum avanço significativo foi feito com relação à doutrina do Espírito Santo. Isso talvez seja mais claramente refletido pelo fato de que o Credo de Nicéia de 325 d.C. apenas o mencionou de passagem, simplesmente afirmando uma crença no Espírito Santo e nada mais. Contudo, tornou-se necessário que a Igreja definisse com maior precisão a sua posição sobre esse assunto, porque, juntamente com a controvérsia ariana, surgiram certos grupos que passaram a negar abertamente a divindade do Espírito. Um desses grupos, que era do Egito, manteve a divindade do Pai e do Filho enquanto acreditava que o Espírito Santo era apenas uma criatura. Eles ficaram conhecidos como os tropicianos, da palavra grega tropos, que quer dizer figura. Isso por causa da sua interpretação figurativa ou alegórica de Amós 4:13, onde o profeta escreveu: porque é ele quem forma os montes e cria o vento. Em vez de entenderem que isso se referia ao vento, os tropicianos afirmavam que ele indicava a criação do Espírito Santo. Isso se deveu ao fato de que, na tradução grega que eles usavam, a palavra pneuma pode significar vento ou espírito. Essa questão foi levada ao conhecimento de Atanásio, que respondeu com cartas que foram, segundo o teólogo Gerald Bray, o primeiro tratado que temos que trata do relacionamento do Espírito Santo com as outras pessoas da Trindade. Atanásio, é claro, negou que o Espírito fosse meramente uma criatura e também afirmou que ele é consubstancial com o Pai e o Filho. No entanto, a sua doutrina ainda estava incompleta no que diz respeito a abordar claramente qualquer possível oposição que pudesse surgir. Em primeiro lugar, ele se absteve de chamar explicitamente o Espírito Santo de Deus, e, segundo o teólogo J.N.D. Kelly, isso foi em deferência ao costume da sua época. Além disso, Atanásio não afirmou claramente que o Espírito era uma hipóstase da mesma forma que o Pai e o Filho. Embora isso possa ser inferido dos seus escritos, ele não o disse explicitamente. No entanto, seu trabalho serviu para alertar a Igreja sobre a necessidade de desenvolver mais essa doutrina. Isso aconteceria logo nos anos que antecederam o Segundo Concílio Ecumênico. Houve vários teólogos daquela época, como Hilário de Poitiers e Mário Vitorino, que deram contribuições importantes, mas aqueles que geralmente se destacam são Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, os assim chamados pais da Capadócia. Como disse Kelly, se Atanásio assumiu a liderança na defesa do homoousion do Espírito, a tarefa foi completada de forma cautelosa e ponderada pelos pais capadócios. Ora, outro grupo que desafiou a doutrina ortodoxa do Espírito Santo naqueles dias
foram os pneumatômicos. Seu nome é de origem grega e significa opositores do Espírito. Embora tivessem crenças semelhantes às dos tropicianos, provavelmente não estavam ligados a eles de forma alguma. Na verdade, é difícil definir o que eles realmente acreditavam porque estavam mais preocupados em evitar o erro do que em definir claramente as suas doutrinas. No entanto, todos concordaram que o Espírito Santo não era Deus. Ele poderia ser considerado divino em certo sentido, mas eles sustentavam que ele não deveria ser adorado. Ora, acontece que os pneumatômicos eram liderados por Eustácio de Sebaste, o mesmo Eustácio que motivou Basílio a experimentar a vida monástica. No que diz respeito à ortodoxia nicena, Eustácio era inconstante, às vezes aderindo a ela, às vezes não. Ele rejeitou a formulação de Nicéia em 357 d.C., abraçou-a em 364 e em 372 rejeitou-a novamente enquanto negava expressamente a divindade do Espírito Santo. Incapaz de explicar seu comportamento, Basílio comparou-o a uma nuvem que foi levada pelo vento e, em oposição aos pneumatômicos e ao Eustácio, seu antigo mentor, Basílio escreveu seu bem conhecido tratado sobre o Espírito Santo. Na seguinte passagem desse tratado, podemos notar como Basílio falou do Espírito como possuidor de atributos divinos e realizando obras que só podem ser realizadas por Deus. Quem ouve falar em Espírito não deve imaginar uma natureza circunscrita ou sujeita a mudança e alteração em tudo semelhante a uma criatura. Mas quem eleva o pensamento ao ser mais sublime necessariamente terá em mente uma substância inteligente de poder infinito, grandeza ilimitada, fora do tempo e dos séculos, e nada ciosa de seus próprios bens. Para ele voltam-se todos os que anseiam pela santificação. Para ele se dirigem os anelos dos que vivem segundo a virtude, quantos recebem o refrigério de seu sopro e são amparados para alcançar o fim adequado à sua natureza. Aperfeiçoa os outros enquanto ele mesmo de nada carece. Não é um ser vivo que precise se refazer, ao contrário, é provedor de vida. Não aumenta progressivamente, mas logo possui a plenitude. É consistente por si mesmo, está em toda parte. Origem da santificação, luz inteligível, concede por si mesmo certa iluminação a toda faculdade racional, a fim de que descubra a verdade, inacessível por natureza, faz-se contudo inteligível por bondade. Assim, observamos que Basílio defendeu claramente a divindade do Espírito Santo. Todavia, como Atanásio, ele nunca tinha dito explicitamente que era Deus, nem afirmou claramente que ele era uma hipóstase como as outras pessoas da Trindade. Como foi o caso de muitos dos pais da Igreja, Basílio era cauteloso em ir além do que a Bíblia expressamente dizia. Por essa razão, ele relutou em usar o termo niceno homoousion para afirmar que as pessoas da Trindade compartilhavam a mesma substância ou essência, embora tal conclusão possa ser tirada dos escritos dele. Gerald Bray fez uma observação interessante dizendo que Basílio concordava com os pneumatômicos em alguns aspectos sobre as obras do Espírito Santo e como o Espírito era dependente do Pai e do Filho. Contudo, Basílio queria ir além da consideração das suas obras para uma compreensão de quem ele era. Isso é, uma compreensão da natureza da existência do Espírito. Bray continuou dizendo que Basílio finalmente percebeu que essas coisas não podiam ser separadas. Em outras palavras, o Espírito Santo foi comissionado para fazer as obras que ele faz precisamente porque ele é Deus,
Como criaturas fracas e pecaminosas, precisamos da certeza de que certas coisas são realizadas pela própria mão de Deus. E também é necessário que atribuamos essas obras a Deus, porque Ele merece toda a glória. Portanto, se o Espírito não fosse Deus, perderíamos essa segurança e a realização das suas obras seria atribuível a uma mera criatura. Nenhuma dessas conclusões, é claro, teria sido aceitável. Assim, encontramos em Basílio argumentos fundamentados nos propósitos eternos de Deus. Embora o Tratado de Basílio sobre o Espírito Santo seja digno de nota, a obra dele, como a de Atanásio, permaneceu um tanto incompleta. No entanto, em 381 d.C., 2 anos após a morte de Basílio, Gregório de Nazianzo fez seus discursos teológicos no Concílio de Constantinopla. É por causa desses discursos que ele ficou conhecido como Gregório, o teólogo. E neles expôs a doutrina do Espírito Santo em sua forma mais completa até então. Esse ensinamento foi então incluído numa versão atualizada do Credo de Nicéia. Em vez da referência concisa ao Espírito Santo encontrada no Credo original de 325 d.C., a versão atualizada continha o seguinte: Cremos no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que junto com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Assim termina esse estudo sobre Basílio de Cesareia. Uma coisa que podemos tirar da consideração da sua doutrina é a confiança de que a mão de Deus está trabalhando em tudo o que o Espírito Santo realiza, porque o próprio Espírito é Deus. Quando lemos passagens sobre as obras do Espírito, podemos interpretá-las sob essa luz, lembrando que o seu poder e a fidelidade divinos são o fundamento de tudo o que ele faz. Portanto, em todas as suas obras temos segurança que deve redundar na sua glória eterna. Que Deus abençoe a todos e que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja eternamente louvado.